Paredão rende treta feia, Isa maceta MC Bin e Vanessa toma atitude inesperada. Vem comigo que eu vou te contar tudo isso e muito mais a partir de agora. Oi gente, eu sou o Renan, pode chegar e ficar à vontade, porque ontem foi noite de paredão e um paredão quadruplo se formou, mas como esse paredão se deu, a gente vai ver agora e entender como é que ele foi formado, né? Porque na sexta-feira a gente pode lembrar que o Marcos atendeu o Big Fone e ele indicou 3 pessoas para o paredão, que foi o Juninho, a Pitel e o Luigi, né? Certo? Certo. Depois ontem teve o paredão, onde o líder MCB indicou a Isabelle, né? Teve toda aquela história dele falar que ela é manipulada e tudo mais. Isso no ao vivo, ela não gostou nada disso, já provocou uma faísca ali que desencadeou uma treta mais tarde, que eu vou contar tudo pra vocês, tá bom? O Davi levou 9 votos da casa, né? Quase metade da casa votou no Davi. E a Alane foi escolhida pelos 3 que tinham sido indicados pelo Big Fone, vamos dizer assim, né? Tadeu pediu para eles se reunirem lá no confessionário, eles se reuniram, e em comum acordo eles chegaram no nome da Alane. Tudo bem, aí depois teve a prova do bate-volta, a primeira da edição, dessa edição 24, né? Só que a Isa, obviamente, por ser indicada pelo líder, não pôde participar. Participaram o Davi, a Isa não participou, participaram o Davi, a Alane, o Luigi e o Juninho. E a Pitel também, obviamente, né? Que eram 5 pessoas. Pitel e Davi foram os vencedores. Davi ganhou em primeiro lugar, né? Ganhou até um ano de lanches, né? Ele ficou super feliz. E aí, a partir daí que as coisas começaram a acontecer, tá? O Davi, quando ele volta lá do estúdio onde estava acontecendo a prova e tudo mais, ele volta super feliz, eufórico, falando, debochando, pulou até na piscina. Mas ninguém, gente, absolutamente ninguém, para não dizer ninguém, a Isa, né, amiga dele, deu parabéns, mas um parabéns mais tímido. A Beatriz também esboçou ali um sorriso, uma palminha mais tímida também, mais discreta. Mas o resto, ninguém deu parabéns pro Davi. Ninguém, absolutamente ninguém. Corta para Pitel saindo da porta, 1 minuto depois, ou menos do que isso, e todo mundo bateu palmas para Pitel. Quer dizer, o tratamento bem diferente de um para o outro, né? E aí a Yasmin, a gente podia ver a Yasmin chocada, a câmera focou bem na cara dela, ela chocada, desmanchando ali, porque ela provavelmente achava que o Davi ia voltar, né? Ia pro paredão, não esperava e nem torcia para que ele saísse, se safasse do paredão, mas não foi como ela quis, né? A gente até queria ver o Davi no paredão para ele voltar. Eu pelo menos queria para ver ele voltando ali e quebrando a cara da galera. Mas também foi legal ver a cara deles vendo o Davi sair vitorioso daquela prova, né? E ainda ao vivo ali, porque o programa não tinha acabado ainda, estava indo para o comercial, né? O Davi acabou se estranhando, né? Teve um desentendimento ali bem pequeno com o MC Bin e com a Lady Ellen, né? Que eles estavam falando, o Davi estava comemorando e tudo mais. E aí o Davi falou assim: quiseram ver minha derrota, mas não vão ver. E aí o MC respondeu: é um jogo, não tem que ficar dando indireta, não. O Davi falou: não é indireta, eu recebi 9 votos. Realmente, né? A Lady Ellen ainda falou também: ninguém quer ver sua derrota, todo mundo tem que votar aqui dentro. Davi ainda completou dizendo: eu só tô falando mesmo, eu tenho esse direito, eu sou livre. E o Davi realmente debochou, ele realmente tinha esse direito, né? Toda a casa praticamente contra ele, e ele vai e ganha a prova. Né? Ele estava muito feliz, foi bem legal de ver essa cena. E aí, depois dessa cena do paredão, né? Quer dizer, antes de voltar do programa, para o programa ao vivo, teve a fala da Isabela, porque como eu falei para vocês, o MC Bin, quando foi justificar o voto nele na Isa para colocar no paredão, ele falou que ela era manipulada, entre outras coisas, né? E ela não gostou nem um pouco e ela também rebateu ele, né? Ela falou assim: posso ser deslumbrada, empolgada, impulsiva, cheia de emoções, mas se tem uma coisa que eu não sou, é mandada e manipulada. Se eu fosse, teria feito o jogo do Bin. E isso, ela olhando para ele e falando com o Tadeu, isso no ao vivo. Ele não gostou nada, mas ele já tinha falado também, né? Chamou ela de manipulada no ao vivo. Ela tinha todo o direito de responder. Mas isso acendeu muito mais essa faísca para desencadear a treta mais para frente, gente, que eu vou contar para vocês todos os detalhes, tá? E aí, em conversa com a Alane, já depois que o programa tinha acabado, lá no gramado, o MC Bin estava falando de quem? Da Isabelle, né? Ele falou assim: ela foi falsa comigo. Ela tentou inverter uma conversa e eu falei para ela que ela estava sendo manipulada. Deixei claro para ela e mais óbvio por ela votar numa pessoa que era mais óbvio ela votar numa pessoa que era próxima a ela. Era menos óbvio, na verdade, né? É muita falsidade enxergar o erro e acobertar e ser conivente com o errado.
tá na mão do Brasil. Se ela sair, é porque ela carregou o fardo de alguém que está fazendo as coisas que a gente não concorda. Depois ele ficou falando, né? Ele reconheceu que a galera, inclusive ele, não tinha sido legal quando ninguém deu parabéns pro Davi, né? Que ele saiu eufórico e comemorando que ele tinha se safado do paredão. Ele achou isso muito chato, achou que realmente a galera tá excluindo o Davi e que ele, fora da casa, no dia a dia dele, ele não costuma fazer esse tipo de coisa e não achou isso legal, né? E aí ele foi pro quarto do líder e lá estava o Lucas Buda. Lucas Buda, você se lembra aquele que parece com o Padre Washington? Pois é, ele mesmo. Estava lá junto com o MC Bin, eles estavam lá olhando, eles têm um recurso, o líder, né, que é o dedo duro, e eles foram olhar quem a Isabelle colocou no paredão. E eles descobriram que foi o Lucas. E aí aumenta mais essa treta, para chegar na treta, de verdade, né? Porque o MC Bin se meteu numa conversa, numa história que ele não tinha nada a ver. Não era uma coisa ali, se a Isa votou no Lucas, era uma coisa que eles dois tinham que resolver. E não ele tomar as dores do Lucas, né? Mas aí, eis que ele sai do quarto, quer dizer, antes de sair do quarto, ele já estava falando da Isa, né? Falando que ela usa a bandeira dela, que só ela fica usando a bandeira dela para falar sobre o estado dela, né? Que só ela quer falar da cultura dela, não deixa ninguém falar e tudo mais. E o Lucas concordando com ele em muitas coisas, né? Daí ele sai lá para fora, no gramado, tá a Isa conversando ali, trocando uma ideia com o Rodriguinho, e aí o que acontece, gente? Ele solta uma indireta e provoca a Isa. E aí começa a treta. A treta que eu acho que já é a maior treta dessa edição, porque a Isa não ficou calada, obviamente não deveria ficar calada, né? Porque ele chamou ela de falsa indiretamente, mas não falando para ela e falando para o Rodriguinho, e ela não deixou barato. E aí segue os detalhes dessa treta, gente. Que a Isa, quando ouviu que ele estava falando que ela era uma falsa, né? Que a gente não entende porque ele estava chamando ela de falsa, porque ele não tem nada a ver com a treta. Na verdade, não era nem uma treta, mas a conversa era entre Isa e Davi e ele se meteu nesse meio. E aí ela falou assim: ao invés de ficar sentado, pode chamar para falar. Fica chamando Rodriguinho, chamando não sei quem, meu nome é Isabelle. Quer falar comigo? Me chame para falar na minha cara. E aí ele falou: tô falando na sua cara, você é falsa. A Isa completou e falou: falsa por quê? Eu sou tua amiga por acaso para ter sido falsa contigo? E ele ainda falou: por que você tá gritando? E ela falou: porque eu tô afim de gritar, de falar alto. E aí o MC disse: você é falsa mesmo, só confirmou. A Isa não deixou barato, obviamente, eles continuaram. Gente, foram 20 minutos de briga e mais, acho que muito mais do que 20 minutos de briga que rolou aí, tá? Ela falou assim: você é um sonso e você é sim manipulador. Eu não sou manipulada. Se eu fosse manipulada, eu jogava com você. E ele falou: jogava não, porque eu não jogo com gente falsa. Quando eu tive um problema com você, de uma situação que eu cheguei em você e falei, quando você votou em mim e não falou. Só comprovou que você era o que você é. Mas ela não tem obrigação nenhuma de falar nada para ele, né, gente? Vamos combinar? Que ela não tem nenhuma obrigação. A Isabelle depois falou para ele: se você não quer ser votado, você não precisa estar aqui. Você é invotável? Eu tenho que ter outra opção? E ele começou a chamar ela de duas caras, de falsa, dizia que não tinha medo, e ela chamou ele de manipulador. Aí teve uma hora que ele entrou para dentro e ela entrou atrás. O Rodriguinho até tentou ali segurar ela, mas ela foi lá tentar esclarecer as coisas, ela foi lá, falou, ele gritava, ela também gritava, ela não deixou barato, e ela falou que ele era grandão só para mulher, mas que ela não tinha medo não. Depois ele também não deixou barato, ele falou grandão para mulher não, que sempre me posicionei aqui dentro da casa, mas eu só falei o que muita gente pensa, mas não tem coragem de falar na sua cara, né? E aí tinha momentos que ele ficava apontando erros da Isa, que ela passava pano pro Davi. Ela pediu para ele apontar esses erros, na verdade ele falava de erros, né? Mas ele não conseguia argumentar e apontar esses erros. E ela muito bem preparada ali na briga e tudo mais, né? Com os argumentos dela, ela estava muito bem, se a gente for comparar os dois, porque sabe aquelas pessoas que não têm argumento? Era o MC Bin, que fica só repetindo a mesma coisa e não tem argumento, porque ela perguntava quais são os erros, me fale um erro, e ele não falava nada, ele repetia a mesma coisa, enfim, não tinha argumento, e ela foi grandona, na minha opinião, nessa treta aí, tá? E daí é claro que a casa depois começou a repercutir essa treta, né? Lá, a Vanessa Camargo, obviamente, estava repercutindo a treta e falando de quem? De quem? De Davi, que não tinha nada a ver com a treta, gente. Davi ficou o tempo inteiro tomando o chazinho dele pleno, virou até meme isso na internet, observando de longe a treta acontecer entre a Isa e o MC Bin, e não se meteu, não falou nada. E a galera colocou a culpa em quem? No Davi.
A galera se incomodou porque ele não se meteu. Mas imagina se o Davi tivesse se metido. Imagina isso se ele tivesse se metido nessa treta, porque se já chamam ele de agressivo, né? Imagina se ele tivesse ido lá brigar também. Mas ele ficou na dele e a Vanessa falou o seguinte: fiquei só observando ele, vendo a amiga dele nessa situação. Se fosse você, eu estaria desesperada. Isso ela falando para Yasmin. Eu estaria desesperada por você, para te proteger. Ele estava só aqui, bebendo chá, friamente, tomando calmamente, como se não fosse a irmã dele. No jogo, são essas coisas que a gente tem que observar. São essas pequenas coisas que a gente tem que olhar. Sentei aqui para ficar olhando ele. E ela ainda falou: existe um traço que não quero falar aqui porque não sou psicóloga. Quando eu sair, vou falar com você na internet para você ver todos os traços. Isso ela já estava falando para o Rodriguinho, tá? A doutora Vanessa já está diagnosticando, né? Os traços do Davi, a doutora psicóloga, né? Por acaso, isso contém ironia, obviamente, o que eu estou falando. Mas lá no Quarto das Fadas, o assunto também era o mesmo, né? A treta foi entre Isa e MCB, mas quem era o assunto do Quarto das Fadas? Adivinhe. Não tá muito difícil, né? Davi era o assunto do Quarto das Fadas, gente. E a Denisiane estava falando lá que era nítido, que Davi é um manipulador, né? Porque ele usou as dores da Lani lá naquela questão do jogo, da prova do anjo, né? E também o Luiz estava relembrando a história que eles viram lá no Dedo Duro, da conversa que o Lucas presenciou entre o Davi e a Isabelle, né, que ele pediu para ela calar a boca, a gente sabe que não foi bem assim, né, a própria Isa falou que não existiu isso, e a Vanessa ainda falou mais sobre o Davi lá no Quarto das Fadas com as meninas, né? Eu vou conviver de boa, vou ser educada, mas para mim já está dando o diagnóstico, já está dado o diagnóstico. A médica falou, a doutora médica. Então ela ainda ironizou, né? E ela insiste nessa história meio maluca, né? Essa história ridícula de que o Davi dispara gatilhos nela, de que ele é uma pessoa agressiva e que ele é perigoso. É uma coisa bem maluca, a gente vai falar mais sobre isso mais na frente, porque hoje de manhã, a Vanessa mudou da água para o vinho, tá? Ninguém esperava essas atitudes dela, o que ela fez hoje pelo Davi, porque ela falou, ela estava conversando com a Isabelle e falando de um sonho, que ela teve um sonho, que ela sabia a data que ela ia ser eliminada, só não sabia se essa data vai cair na terça-feira, né? Será que esse sonho mudou alguma coisa nela? Será que ela está recalculando a rota? Ou talvez não, né? Muitas perguntas aí que eu fiquei me fazendo, porque é muito estranho as atitudes da Vanessa mudarem assim, da água pro vinho. Ela acordou cedo, o Davi sempre acorda cedo, então ficaram só os dois acordados ali. E teve uma hora que eles bateram papo na sala, amistosamente e tudo mais hoje de manhã, tá? O Davi falou: eu nunca esperava estar nesse lugar aqui, nunca sonhava e nem cogitava isso aqui, nem sei como isso aqui ainda é, nem sei a potência que isso aqui tem de levar as pessoas. E a Vanessa perguntou: você assiste Big Brother? E ele falou que nunca assistiu Big Brother, né, que o que inspirou ele a se candidatar a uma vaga no BBB esse ano foi o fato da Amanda ter pagado a faculdade dela com o prêmio do Big Brother Brasil, né, a faculdade financiada dela pelo FIES. E aí, como ele tem um sonho, sempre teve um sonho de ser médico, de fazer medicina, ele achou que essa seria a grande chance dele. E a Vanessa acabou, inclusive, até apoiando ele, né, e tudo mais ali. E depois, depois dessa conversa, né, amistosa entre a Vanessa e o Davi, a Vanessa ficou na sala sozinha e ficou conversando sozinha. Na verdade, sozinha não, né? Conversando com a gente, com o público que fica assistindo ali o 24 horas, né? Ela falou assim: que legal, Big Brother, você me pôs em dúvida de tudo. Que ótimo, que beleza. Mas eu sempre vi as coisas boas. E realmente, em alguns momentos, ela conseguiu, né? Ela falou em alguns momentos que ele tinha pontos positivos, né? Mas que eu acho que ela achava que os negativos sobressaíam muito mais, né? E ela continuou: por mais que não elimine as coisas ruins, nem que se tornem perigosos, ou então é a pessoa mais sem noção do mundo nessa situação. E se for só sem noção? Totalmente sem noção. Mas por que a mentira? A questão daquilo ali. Talvez ela estivesse se referindo àquela questão da conversa dele com Davi, com a Yasmin, né, para ela ter cuidado com a carreira dele e tudo mais, ou até mesmo aquela questão de ele ter dito que o Camarote não merecia ganhar o Big Brother, que a gente sabe que ele não falou. Mas enfim, a Vanessa mudou? Será que ela mudou, gente? O que você acha? Escreve aí nos comentários. Será que a Vanessa Camargo mudou? Será que agora ela vai
pegar menos pesado com Davi, porque aconteceram outras coisas depois disso, tá? Teve uma dinâmica na casa, né? Depois dessa conversa da Vanessa com Davi, mais tarde teve uma dinâmica na casa, onde 5 pessoas foram sorteadas para participar de uma prova onde elas ganhariam uma bolsa de estudos do patrocinador. E aí a Vanessa escolheu quem? Escolheu Davi e Denisiane. E eles acertaram umas questões, eles precisavam responder umas questões, e o Davi acabou ganhando uma bolsa de estudos, e a Denisiane também. E o Davi ficou super emocionado, foi lindo de ver aquele momento. A Vanessa também ficou feliz, abraçou ele, né, ali falou que era muito legal poder proporcionar aquele momento, essa bolsa para ele, né? E esse momento foi muito legal, foi muito bonito e legal da parte da Vanessa, tá bom? E aí, depois que aconteceu isso, a Vanessa chamou a Isabelle para conversar, já mais de tardezinha, né? Elas conversaram no gramado e a Vanessa estava falando, voltando naquela mesma tecla de que Davi é uma pessoa que ele passa um ar de agressivo, né? De que ele dispara gatilhos nela, de que ele é perigoso. E aí ela falou assim: eu aprendi a olhar certas características, entender e diagnosticar certas pessoas assim na minha vida. Sério, Vanessa? Sério que você é doutora agora para diagnosticar as pessoas? Vou te dar minha visão sobre o Davi, que é uma pessoa boa, mas tem características de pessoas manipuladoras. Eu quero até saber de você algumas informações. A única coisa que não tenho para avaliar são as conversas particulares de vocês dois. Eu demorei 2 dias e tive um ponto que me pegou e eu falei, cara, ele tem essa característica. Ao mesmo tempo que hoje tive uma conversa, a conversa de manhã que eles tiveram com ele, e não consigo ter raiva. Depois ela ainda continuou dizendo que tem medo de Davi, né? Ela falou: um gatilho que tenho com essas pessoas é que quando elas se sentem ofendidas ou machucadas, elas têm tendências a serem agressivas e intimidadoras. Ontem eu não tive gatilho porque vocês estavam num tom sem passar. O Davi passa um pouco do limite, dá medo. Eu tenho medo de pessoas que falam dessa maneira. Para dar um murro é um pulo. Por mais que ele tivesse razão com o Nizam, ele passou o limite e foi fora da casinha. No dia seguinte, ele fez aquele banquete todo, foi sem noção porque gastou a comida sem perguntar a ninguém, o que ocasionou estresse. E aí a Isa até falou, mas ele achava que tinha um mercado no outro dia. Aí a Vanessa depois respondeu assim, num tom bem antipático, falando que ele não tinha que achar nada, que ele tinha que perguntar. Né? Então, quer dizer, além de cozinhar para a casa inteira, fazer aquele banquete lindo, ele também tem que gerenciar a comida, né? Tem que pedir permissão. Ah, me poupe, né, Vanessa? E aí, depois de tudo isso, elas continuaram conversando lá no gramado e tudo mais. O Rodriguinho chegou até a questionar a Vanessa porque ela deu a bolsa para o Davi, né? E ela falou que, como ele tinha um sonho e tem um sonho de fazer faculdade de medicina, ela falou que ali era a oportunidade e que ali era uma coisa que não estava no jogo, né? Que se ela viu a oportunidade de proporcionar aquilo a ele, ela com certeza ia fazer. A atitude bonita da Vanessa, né? Pelo menos isso ela acertou e muito. Agora, uma opinião minha sobre a Vanessa é que provavelmente ela entrou nessa edição do Big Brother Brasil, ela aceitou participar do programa para dar um up na carreira dela, né? Mas eu acho que foi tudo por água abaixo até agora. Eu acho que a família dela e a equipe deve estar procurando aí um gerenciamento de crise bom, dos bons, porque quando ela sair ela vai precisar, viu, gente? Porque a imagem dela não tá nada boa aqui fora. Agora, outro personagem que sempre que dá o que falar e que a gente estava esperando, a internet estava esperando a opinião dela sobre esses acontecimentos, Vanessa Camargo e tudo mais no Big Brother Brasil, é claro que é a Luana Piovani, né, que dá sempre o que falar, que não tem papas na língua e vem sendo realmente sempre muito sensata em suas opiniões, né? E aí a Luana deu a sua opinião nos seus stories, no seu Instagram, no seu perfil lá, e ela ironizou a opinião de Vanessa sobre Davi. Abre aspas, a Luana colocou assim, tadinha, que barra, gente, não tá dando para ser branco hoje em dia com todos os nossos privilégios, ainda mais as pessoas ricas que só estão acostumadas a ver preto em lugar de subserviência. Imagina o que isso não está fazendo com o psicológico dessa pessoa sensível que namora um monge zen budista, fazendo aí clara referência à Dado Dolabella, né? Porque isso a gente pode lembrar, vale lembrar, se você não sabe, a Luana Piovani foi namorada do Dado, né? E ele a agrediu, né? Não só ela, como a camareira também, acho que do quarto do hotel onde eles estavam.
né? E aí a Luana acabou ironizando e tudo mais. E ela também fez, o Dado também acabou fazendo uma música para Vanessa Camargo que tá lá na casa, né, passando por tudo isso. E a Luana acabou também debochando dessa música no Stories agora, antes de gravar o vídeo, eu acabei vendo também. Enfim, Luana não fica calada, ela tá super certa, porque é muito estranho a Vanessa sempre achar que o Davi dispara gatilhos nela quando ela namora um agressor, né? Quando ela tem um amigo como o Rodriguinho que falou que queria dar uma porrada na cara do Davi. E isso não disparou gatilhos nela, né? Mas o fato dela colocar o Davi na caixinha do agressor, na caixinha do perigoso, né? Uma caixinha a qual ele não pertence, é ridículo, né? Tudo bem que às vezes ele não tem manejo social assim para conversar, ele se altera com muita facilidade, né? Mas é uma forma de defesa dele quando ele está sendo atacado. Ele, claro, ele precisa se defender, né? Obviamente, ele se altera muito, mas isso não faz dele um agressor ou uma pessoa perigosa. E tá assim, muito bizarro, tá muito ridículo essa opinião da Vanessa, essa perseguição dela, né? Sair na casa, falar com um, falar com o outro, falar mal do Davi, né? Querer ver a caveira dele, tá muito ridículo isso aqui fora. Tá bom? A gente assistindo tá bem feio e imagina o Davi sofrendo isso lá dentro. E é por isso que, assim, menos de um mês de programa e a gente vê que provavelmente a gente já tem aí um favorito para ganhar o programa que só tem menos de um mês no ar. Né? As pessoas ainda falam não e tudo mais, mas tá na cara que se a final do programa fosse amanhã, Davi levaria esse prêmio e daí seria merecido, né, por tudo que ele passou já nessa pequena trajetória dentro do programa. E é isso, eu vou ficando por aqui, mas antes de ir, eu quero parafrasear a Cunha Porã Isa, que na briga ontem com o MC Bin, ela falou assim: hoje é noite de lua cheia e eu fico assim acesa. E eu também fico assim aceso para trazer notícias para vocês. Eu tô chegando agora aqui no YouTube, eu tô aprendendo ainda a lidar com esse espaço aqui, mas a sua ajuda é de grande importância. Então, se você ainda não deixou seu like, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal, aperte no sininho que isso vai me ajudar muito, tá bom? Vou deixar meu beijo, um queijo bem gostoso e até o próximo vídeo. Tchau!